Muito bem, meu amigo, minha amiga, a partir desse momento está entrando no ar o programa Visita o Seu Lar, programa que transmite fé do coração de Deus para o teu coração. Meu amigo, minha amiga, é um momento de reflexão, um momento de fé. Eu te convido a você, no nome de Jesus, abrir o teu coração, porque eu tenho certeza que Deus, Ele tem um milagre para a sua vida. Eu tenho certeza que Deus quer te abençoar. Olha, meu amigo, nós precisamos realmente acreditar que existe um Deus e que Ele pode nos ajudar. É importante a fé no coração de cada pessoa. Amigo, aquelas pessoas que despertaram para essa fé, para acreditar, receberam a bênção de Deus, porque abriram o coração e depositaram a confiança nesse Deus. Deus, Ele é um ser vivo. Nós podemos, através da nossa fé, nos aproximar dEle, ter um contato com Ele e também receber dEle um milagre. Olha, meu amigo, quando nós vamos ler as Sagradas Escrituras, nós vamos encontrar que muitas pessoas, muitos homens e mulheres acreditaram nesse Deus, confiaram nele, clamaram a Ele, pediram para Ele e tiveram a resposta. Não é diferente hoje. Se você também acreditar nesse Deus, nesse Jesus poderoso, maravilhoso, eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Eu tenho certeza que Ele vai estender as mãos santas e poderosas deles para te abençoar. Então, amigo, vamos meditar nessa palavra do Senhor Jesus, do Senhor Deus. Eu quero ler aqui no livro de Joel, capítulo 1, que diz assim: a palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós, anciões, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isto nos vossos dias e também no dia dos vossos pais. Fazei sobre isto uma narração aos vossos filhos e aos filhos dos vossos filhos e os filhos de outras gerações. O que ficou da lagarta comeu o gafanhoto. O que ficou do gafanhoto comeu a locusta. E o que ficou da locusta comeu o pulgão. Despertai ébrios, chorai e gemei, todos que bebei vinho, por causa do mosto, porque foi tirado da vossa boca. Porque uma nação subiu sobre a minha terra, uma nação poderosa, sem número. Seus dentes são como dentes de leão, e tem queixadas como o leão velho. Fez David uma assolação, e tirou a casca da figueira, e despiu-a toda, e lançou por terra, e os seus sarmentos embranqueceram. Lamentai como a vide que está cingida de saco pelo marido da sua mocidade. Foi cortada a oferta de manjar e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, servos do Senhor, estão entristecidos, como está assolado, e a terra triste, porque o trigo está destruído, e o mosto se secou, e o óleo falta. E os lavradores se envergonham, e os vinhateiros gemem sobre o trigo e sobre a cevada, porque a colheita do campo pereceu. A vide secou, e a figueira murchou, e a romeira também, e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram. A alegria se secou entre os filhos dos homens. Cingi-vos e lamentai, vós sacerdote, e gemei, ministro do altar, entrai, passai, vestido de saco durante noites, ministro do meu Deus, porque a oferta de manjar e a libação foi cortada da casa do vosso Deus.
santificai um jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciões e todos os moradores desta terra, na casa do vosso Deus, e clamai ao Senhor. Meu amigo, minha amiga, aqui está, nessa leitura, um fato que aconteceu ao povo de Israel. Este povo de Deus, um povo que acreditava no Deus verdadeiro. Mas aconteceu que houve uma situação que aquele povo jamais esperava e pensava que ia acontecer. E subiu um exército de insetos, como diz aqui, locusta, lagartas, gafanhotos e os pulgões, e comeram toda a plantação. Não só comeram a plantação, como comeram também as cascas das árvores que eram frutíferas, e a macieira, a figueira, a romeira. E eles comeram a casca e aqueles pés de plantas frutíferas, árvore frutífera, se secaram. Tudo acabou. Foi uma calamidade. E aquele povo era um povo que servia a Deus, era um povo de Deus. E às vezes as pessoas ficam se perguntando como que Deus deixou acontecer esta situação toda. Amigo, nada acontece por acaso. Deus é um Deus justo, santo e verdadeiro. Ele, quando as coisas acontecem, não é que Deus esteja à parte, não é que Deus não esteja vendo. Mas neste caso aqui, aquele povo está passando por uma situação dramática, uma situação difícil. Porque aqui, na Sagrada Escritura, nesse texto, diz que tudo se acabou, até o pasto. Os animais não tinham alimentação. O povo não tinha alimentação porque tudo se acabou. Quando subiu aqueles insetos, gafanhotos, lagartas, locusta, os pulgões, eles comeram tudo que tinha naquela nação. E arrancaram as cascas das macieiras e das figueiras e aquelas árvores secaram. Mas por que estava acontecendo isso? Olha, meu amigo, aqui no capítulo 2, agora versículo 12, aqui no livro de Joel, capítulo 2, versículo 12, diz assim: assim diz agora o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isto com jejum, com choro e com planto. Então nós vimos aqui, meu amigo, minha amiga, que Deus chama o povo para um novo concerto. Deus diz para aquele povo: vocês se convertam a mim. Isso significa que esse povo estavam afastados espiritualmente de Deus. Meu amigo, minha amiga. E é por isso que tudo aquilo aconteceu. É por isso que subiu aqueles gafanhotos, os pulgões, locusta, e causou aquele estrago naquela nação. Aquilo era resultado da vida espiritual daquele povo. Aquele povo, de uma certa forma, eles se afastaram de Deus. Eles já não tinham aquele compromisso que eles tinham antes com Deus. E Deus permitiu
que tudo aquilo acontecesse, para que o povo entendesse e se voltasse para Deus. Meu amigo, minha amiga, olha, deixa eu falar uma coisa para você. É interessante, é importante que o homem, a mulher, o jovem se volte para Deus. E Deus disse: se converta a mim de todo o vosso coração, com choro, com pranto. Porque Deus queria mudar. E nós vimos aqui o interessante, que o resultado da vida exterior depende da interior. O fato de tudo aquilo estar acontecendo na vida daquelas pessoas, daquela nação, é porque esta nação, de uma certa forma, eles não tinham mais aquele compromisso com Deus. Deus já não era mais a prioridade na vida dele. Por isso que Deus fala: se converto a mim, com planto, com choro. E no versículo 13 diz assim: rasgai o vosso coração e não os vossos vestidos. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Deus fala para aquele povo: vocês precisam mudar. Vocês precisam se arrepender. Deus disse: se convertam a mim, com todo o vosso coração, com jejum, com choro e com saco. Rasgue o vosso coração e não as vossas vestes. Deus está pedindo uma mudança interior. Deus está me pedindo que aquele povo se converta, amigo. E é por isso que houve toda aquela situação de miséria, de calamidade. O povo estava vivendo triste, abatido, porque não havia frutas naquele lugar. Tudo foi consumido pelos gafanhotos. E aquilo é resultado de falta de comunhão com Deus. Meu amigo, minha amiga, de Deus vem a mudança e a prosperidade. Mas é preciso que nós coloque esse Deus em nossas vidas em primeiro lugar. Olha, meu amigo, minha amiga, e Deus disse: rasga o vosso coração e não o vosso vestido. E aí no versículo 14 diz: quem sabe se voltará e se arrependerá e deixará uma bênção e uma oferta de manjar de libação para o Senhor vosso Deus. Tocai buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, congregai os filhinhos, os que mamam, e sai o noivo da vossa recâmara e a noiva do seu tálamo. E chore o sacerdote, ministro do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, não entregue a sua herança ao opróbrio, para que as nações não façam escárnio deles. E diriam entre os povos: onde está o teu Deus? Meu amigo, minha amiga, nós vimos aqui que Deus está falando para aquele povo que o povo tem que se voltar para ter uma comunhão verdadeira com Ele. O povo precisa se voltar para ter uma comunhão verdadeira com Ele. E nós vimos que Deus está tratando com o povo dele sobre a espiritualidade. Aquele povo perdeu a espiritualidade. Aquele povo já não estava naquela fé verdadeira que tinha antes, naquele compromisso que eles tinham antes com Deus. E por isso Deus permitiu que viessem os gafanhotos, a locusta, os pulgões, e consumisse
as plantações daquela nação. Deus permitiu, amigo, para que aquele povo reconhecesse e para que aquele povo se voltasse para ele. Olha, meu amigo, minha amiga, quem sabe se você precisa se voltar para Deus? Quem sabe se as coisas, as situações da sua vida têm sido difíceis? Quem sabe se a sua vida não tem progredido? Quem sabe se você tem passado dificuldades? Mas eu quero te dizer, te volta para Deus. Abre o teu coração para Jesus. Abre o teu coração para a palavra do Senhor Jesus. Faça uma aliança com Jesus. Venha colocar toda a tua vida nas mãos dele. Venha colocar toda a situação da tua vida nas mãos dele. E diz aqui, diz a palavra aqui, e diz, ele diz, congregai o povo e santificai a congregação, ajuntai os anciões. Ele mandou fazer um ajuntamento com todo o povo, até as criancinhas, os que mamavam. Deus queria um conserto. Deus queria que o povo se voltasse totalmente para ele, todos se voltassem para ele. Amigo, reúne a tua família, se volta para Deus. Ah, pastor, tem uma religião. Meu amigo, minha amiga, Deus não está olhando para a religião, Ele quer saber do seu coração. Ele quer saber da sua vida íntima com Ele. Ele quer saber do seu compromisso com Ele. Então, e Deus está falando com este povo. Mas por que Deus está falando? Porque Deus quer mudar a história deles. Eles estavam em extrema dificuldade, miséria. Eles estão vivendo um momento difícil. E Deus quer mudar. Mas para que Deus mude, eles precisam mudar o coração também. Olha, meu amigo, quem sabe se Deus também quer mudar a sua história, a sua vida, tua situação, mas primeiro você precisa mudar o seu coração. Se volte para Deus, abre o teu coração, procure ouvir a voz de Deus. E talvez eu esteja falando com pessoas assim hoje, agora, neste momento. E aqui diz a palavra de Deus aqui, então, veja bem, aqui na palavra está escrito aqui, que o povo tinha que se voltar para Deus, tinha que se arrepender, tinha que se converter, né? Tinha que se fazer uma entrega total para Deus. E no versículo 18 diz, então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. Olha, meu amigo, olha o que está escrito aqui. Ele diz que se aquele povo se voltasse, se arrependesse, se convertesse, ele está dizendo aqui, então o Senhor terá zelo da sua terra. Zelo quer dizer o quê? Proteger, guardar, cuidar, suprir. Ele está dizendo assim, se vocês se converterem, se vocês se voltar para mim, eu vou cuidar de vocês. Eu vou suprir as necessidades de vocês. E no versículo 19 diz, e o Senhor, então o Senhor terá zelo da sua terra, e o Senhor se arrependerá, e dirás ao seu povo, eis que eu envio o trigo, o mosto, o óleo, e deles serei fartos. E não vos entregareis mais o opróbrio entre as nações. Deus está dizendo, se vocês se arrepender, a miséria vai acabar. Porque não havia trigo, não havia o mosto, não havia o óleo da oliveira, não havia mais. Acabou tudo. Porque os gafanhotos vieram e consumiram todo, comeram as folhas da figueira, comeram as folhas da oliveira, comeram as cascas e aquelas árvores morreram, frutíferas morreram. Não havia nada. O que havia naquela nação era miséria. Havia muita tristeza, angústia, porque eles estavam vivendo aquela calamidade.
Mas Deus está dizendo, se vocês se voltar para mim, Deus está dizendo, no versículo 19 do capítulo 2 de Joel, Deus está dizendo, eu envio o trigo, o mosto, o óleo, e deles serei fartos. Aquele que é do norte, farei se retirar para longe de vós, e lançá-lo-ei numa terra seca e deserta. Deus está dizendo, aqueles que não contribuem para o teu bem, eu vou retirar das vossas vidas. No versículo 21 diz, não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais, animal do campo, porque o pasto do deserto reverdecerão. Deus está dizendo aqui, Deus disse, não temas animais, porque os pastos do deserto vão ficar verdes, vão crescer de novo. Vós, filha de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça e fará descer a chuva, a temporã, a serôdia, no primeiro mês. E as eiras se encherão de trigos, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo. E no versículo 25, amigos, Deus fala uma coisa maravilhosa. Isso ele está falando se aquele povo se voltasse, se convertesse. Porque ele falou assim, veio toda aquela situação, aquela miséria, aquela calamidade toda, e Deus mandou se convertam, se volte para mim, façam um pacto comigo, ouça a minha voz, me obedeçam, ande nos meus caminhos. E Deus começa a falar que se eles fizessem isso, se eles se voltassem para Deus, Deus disse, o trigo, eu vou enviar o trigo, eu vou suprir esta nação. E então aqui diz, no versículo 25, Deus fala uma coisa maravilhosa. Lembra que no princípio eu falei que veio os gafanhotos, os pulgões, a locusta, e aqueles comeram todas as plantações, lembra? E as árvores frutíferas morreram, porque aqueles gafanhotos comeram a casca das árvores, não só as folhas, mas as cascas eles comeram também, as cascas do tronco das árvores. Então foi uma perca muito grande. Aquele povo perdeu, aquele povo foi um ano de perca, foi momentos de perca, mas no versículo 25 Deus fala assim, Deus fala que se eles se convertessem, se eles se voltassem para Deus, Deus disse, vou restituir os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locusta, o pulgão, a aruga, e o meu grande exército que veio contra vós. Amigo, Deus está dizendo que se aquele povo se convertesse, se voltasse para Deus, Deus ia restituir aquela perca que eles tiveram. Aquilo que os gafanhotos tinham destruído, Deus disse, eu vou restituir. Amigo, nós precisamos se voltar para Deus, para que Deus faça o grande milagre. Quem sabe você está aí agora, me assistindo, e você já teve muitas percas. E quem sabe você nunca recuperou, mas Deus aqui estava prometendo, se aquele povo se voltasse para ele, se convertesse, Deus estava dizendo que não somente ia suprir, mas as percas, Deus disse que ia restituir. Olha, meu amigo, e aqui nós entendemos o seguinte, nós entendemos que o ser humano, que o homem, que a mulher, que o jovem, que todos precisam de Deus. Todos nós precisamos da ajuda de Deus. E quando Israel vacilou e pensaram que não precisavam mais da ajuda de Deus, e eles já não priorizavam mais a palavra, o ensinamento de Deus para cumprir, para obedecer, para andar naqueles princípios bíblicos. Então, quando eles agiram dessa forma, eles tiveram uma grande perca.
Mas Deus disse, se vocês se voltarem, se vocês se converterem, eu não só vou suprir, mas também vou repor as percas. Meu amigo, minha amiga, Deus é poderoso para mudar a nossa história. E nós precisamos dele. Olha, eu quero aqui falar, te convidar, nós estamos na corrente da prosperidade. Nós iniciamos essa corrente todos os domingos, são 7 domingos. Já fizemos 2 domingos, ministramos sobre esse assunto. 2 domingos. Então ainda tem 5 domingos que ainda você pode ir. Todos os domingos, 7h30 da noite, ou 19h30, na Igreja do Evangelho Quadrangular 7, ali atrás do Mercado Coberto, próximo à rodoviária. Você pode estar conosco. E Deus tem uma bênção para você. Nós estamos fazendo essa oração da prosperidade. E nós estamos pedindo para Deus nos abençoar. E também estamos fazendo uma reflexão da nossa vida com Deus. E eu tenho chamado o povo e tenho convidado o povo para se voltar para Deus. Até mesmo aqueles que são evangélicos. Porque às vezes, porque esse povo de Deus, o povo de Israel, era um povo que tinha o conhecimento de Deus. Só que eles foram deixando Deus, como diz no ditado popular, de lado. Mas Deus tem que estar em primeiro lugar. Tanto que Jesus disse, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Meu amigo, minha amiga, olha, Deus tem uma bênção para você. Você é empresário, você é empresária. Olha, você que precisa de um milagre financeiro, uma bênção, quem sabe financeiramente, quem sabe sua empresa parou, quem sabe nada está dando certo. Olha, amigo, Deus pode te ajudar. Jesus pode te ajudar. E eu te convido para você estar conosco todos os domingos, 19h30 da noite, na Igreja do Evangelho Quadrangular, a igreja sede, para você estar conosco. Meu amigo, minha amiga, chegou o término desse programa, nós vamos então fazer aquela oração, no nome de Jesus. Pegue seu copo com água, vamos consagrar e abençoar essa água. Senhor Jesus, nesse momento, nessa hora, eu coloco a cada pessoa que aqui está assistindo essa programação, que o Senhor visite com cura, com libertação e com transformação. Toca nessa vida, tira a angústia, a tristeza, e essa pessoa que está fraca, fortalece. Ilumina essa pessoa, abençoa esse copo com água, assim eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, meu amigo, minha amiga, beba da água abençoada. Olha, meu amigo, estamos encerrando essa programação. Olha, ande na fé, permaneça na fé e viva na fé. Até a próxima programação.